Ah, olá. Boas-vindas a mais uma das nossas explorações profundas. Olá, é muito bom estar aqui de novo. Eu tô super animada hoje porque a nossa missão é mergulhar de cabeça numa história de família que, nossa, é muito E intensa. muito intensa. E muito dramática. Sim, direto das fontes antigas do livro de Gênesis. E hoje o nosso foco exclusivo é a história daquele homem que roubou a bênção do irmão, né? Exatamente. E que depois foi enganado pelo sogro para trabalhar em troca de casar com a filha mais velha. Para depois ter que trabalhar mais alguns anos para casar com a sua amada, que era a filha mais nova. É uma loucura. É uma verdadeira narrativa de causa e efeito, sabe? Uma saga sobre provar do próprio veneno. E para me ajudar a desvendar essa teia de enganos, eu tenho aqui o nosso especialista. Ah, muito obrigado. É um privilégio participar dessa análise hoje. E eu garanto para quem nos acompanha que isso não é só um relato distante no tempo, tá? Não de forma alguma. É uma aula magna sobre as consequências das nossas ações e sobre até onde alguém está disposto a ir por amor. Com certeza. A estrutura dessa história é tipo um espelho implacável do comportamento humano. Quanto mais a gente olha os detalhes, mais a gente vê que as consequências voltam com juros e correção. Nossa, voltam mesmo. E, para começar a montar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar para o início de tudo, para os gêmeos. Os filhos de Isaac e Rebeca. Isso. As anotações descrevem o primeiro a nascer, Esaú, como um cara ruivo e muito peludo. Quase como se vestisse um manto felpudo, dizem as fontes. É uma figura rústica. E logo em seguida nasce Jacó, já agarrado no calcanhar do irmão. O que já é muito simbólico. É o caçador, o homem do campo, o favorito do pai, Isaac, Enquanto Jacó é aquele cara mais pacato e prefere ficar nas tendas. e que é o favorito da mãe, Rebeca. Exato. Dois mundos completamente diferentes sobre o mesmo teto. E o primeiro grande choque entre eles acontece por um motivo super banal: um prato de comida. Um detalhe que define todo o destino da família. As fontes relatam que Esaú volta do campo, completamente exausto. Esfomeado, né? Sim, sentindo que ia desmaiar. E ele encontra Jacó preparando um guisado vermelho de lentilhas. O desejo dele é visceral. Ele pede a comida pelo amor de Deus. E é aí que a gente percebe o perfil do Jacó. Ele é muito calculista. Extremamente oportunista. Ele vê a vulnerabilidade do irmão mais velho e faz uma chantagem. Ele fala: eu te dou o prato, mas você me dá a sua primogenitura em troca. Uma oferta pesada. Muito. E para quem escuta a gente hoje, talvez a palavra primogenitura pareça só um título simbólico. Mas o que isso significava na prática daquela época? Aham, é uma excelente pergunta. Não era só ser o filho mais velho. Envolvia privilégios práticos e espirituais enormes. Herança financeira. Sim, uma porção dobrada da herança material, mas além disso, o primogênito assumia a liderança do clã quando o pai morresse. Ele virava o patriarca, O grande líder da família. o CEO, por assim dizer. E tinha o peso espiritual, a promessa de que a linhagem dele portaria as bênçãos divinas passadas desde Abraão. Ou seja, o Jacó estava pedindo o controle absoluto do futuro da família. Em troca de uma refeição. E o Esaú aceita. Ele tem um imediatismo chocante. Ele essencialmente diz: eu tô morrendo de fome agora, de que me serve o futuro? Ele faz o juramento, come e vai embora. A narrativa frisa que ele desprezou o próprio direito. Mas a verdadeira teia de aranha começa a ser tecida muitos anos depois. Certo, vamos desvendar isso. Como que essa tensão lá da juventude vira o golpe perfeito na velhice do pai deles? O cenário muda muito. Isaac envelhece e fica completamente cego. A visão dele escurece. Isso. Sentindo que o fim tá próximo, ele decide passar o bastão. Ele chama o Esaú, favorito dele, e pede uma caça saborosa para abençoar o filho antes de morrer. Só que a Rebeca escuta tudo. E como o favorito dela é o Jacó, ela cria um plano audacioso. Ela não perde tempo. Ela manda o Jacó pegar 2 cabritos para fazer o prato que o Isaac ama e fala pro Jacó entrar na tenda fingindo ser o Esaú. Mas o interessante é a reação do Jacó, né? Ele não tem nenhum dilema moral, né? Ele só tem medo de ser pego. Ele diz: meu irmão é peludo, eu tenho a pele lisa. Se meu pai me apalpar, foi perceber e me amaldiçoar. E como eles resolvem isso?
usando peles de animais. O que é fascinante aqui é a forma como o texto explora os sentidos e a tragédia da cegueira. A Rebeca cria um disfarce teatral. Um figurino improvisado. Exato. Ela veste o Jacó com as roupas do Esaú, que tinham o cheiro do campo, e pega as peles dos cabritos recém-abatidos e enrola nas mãos e no pescoço liso do Jacó. Para simular os pelos. Sim, a genialidade dramática está na vulnerabilidade do Isaac. Confinado na escuridão, ele tenta usar os outros sentidos para entender a realidade. A frieza do Jacó é assustadora. Ele entra e diz: eu sou Esaú, teu primogênito, com o pai ali a centímetros. O Isaac estranha a rapidez da caça. E o Jacó inventa que o divino o ajudou. E aí o pai pede para palpar ele. A armadilha se fecha. A audição do Isaac diz a verdade. Ele fala que a voz é do Jacó. Mas o tato engana ele. O tato sente as peles de cabrito. O olfato sente as roupas do caçador. A escuridão da cegueira vira a ferramenta para o filho mais novo usurpar o mais velho. E o Isaac profere a bênção de prosperidade, domínio e autoridade absoluta. O golpe perfeito. Mas o alívio não dura. O Jacó mal sai da tenda, o Esaú verdadeiro chega. A constatação é devastadora. O relato diz que o Isaac tem um tremor violento. E o Esaú dá um grito amargo de dor. Fica muito evidente a ironia do nome do Jacó, que significa aquele que passa a perna. O suplantador. Esaú percebe que perdeu a herança e a bênção. O ódio é tanto que ele jura matar o irmão. E o Jacó é forçado a fugir. Ele herda tudo no papel, mas tem que correr para o deserto só com a roupa do corpo. Indo para Harã, para casa do tio, o Labão. E essa fuga é o ponto de virada na mente do personagem. Ele sai do conforto e vai para o território de um verdadeiro mestre da astúcia. Isso levanta um ponto curioso nas fontes. A chegada dele no Oriente é quase de filme. Ele encontra um poço com uma pedra enorme em cima. Uma pedra que precisava de vários homens para ser movida? E de repente a filha do Labão, a Raquel, chega com as ovelhas. E a atitude do Jacó muda totalmente. Ele vai até lá, tira a pedra pesada sozinho, dá água para as ovelhas, beija Raquel e começa a chorar em voz alta. É uma mudança de postura brusca. Uma quebra de padrão fenomenal. O homem frio e calculista que enganou o pai desaparece. Ele rola a pedra movido pela adrenalina. Querendo impressionar. E o choro mostra uma vulnerabilidade imensa. O alívio, a paixão instantânea, o amor pela Raquel vai reescrever a vida dele. O Labão abraça o sobrinho, leva ele para casa e depois de um mês trabalhando, o tio decide formalizar o negócio. Ele pergunta qual deve ser o salário. E a resposta não demora. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O material diz que o Labão tem 2 filhas. A Lia, que é a mais velha, e a Raquel, a mais nova. Com uma descrição física muito específica. Diz que a Lia tinha olhos tenros e a Raquel era de formoso semblante. O que significa esses olhos tenros? É um detalhe linguístico que gera debate. Alguns dizem que os olhos eram a melhor característica dela. Mas não é a visão mais aceita, né? Não. No contraste da época, era um eufemismo polido. Era um jeito delicado de dizer que faltava a ela a beleza estonteante da irmã mais nova. A Raquel roubava a atenção toda. Sim, o que explica a paixão do Jacó. E a paixão é tão forte que ele não pede dinheiro. Ele oferece trabalhar 7 anos inteiros cuidando dos rebanhos em troca de casar com a Raquel. E o Labão aceita. E tem aquele detalhe super poético no texto. Diz que ele trabalhou 7 anos e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. É a humanização total do Jacó. Imagina 7 anos de trabalho braçal na antiguidade. Sol, frio, ladrões de ovelhas. Exato. Mas a percepção do tempo é distorcida pelo amor. O propósito fez o trabalho exaustivo parecer um final de semana. Um sacrifício enorme. Mas a história dessa família nunca é simples. Os 7 anos acabam e o Jacó exige a esposa. O Labão organiza uma grande festa. Um banquete farto, bebida, muita celebração. Só que ao cair da noite, ele faz o movimento mais ardiloso possível. Ele pega a filha mais velha, a Lia, e leva para a tenda do Jacó no escuro. E o casamento é consumado na escuridão. E o Jacó acreditando cegamente que era a Raquel. E aí vem o choque da manhã seguinte. O texto tem uma frase seca. E aconteceu que pela manhã, viu que era Lia. Imagina o despertar. A luz
revelando a mentira, desmoronando uma ilusão de 7 anos. Deve ter sido enlouquecedor. Se conectarmos isso a um contexto maior, a genialidade literária fica escancarada. É a vida cobrando a conta com juros altíssimos. É uma justiça poética. Absoluta. Pensa bem. O Jacó usou a escuridão da cegueira do pai para se passar pelo irmão mais velho. Nossa, é verdade. E o que o Labão faz? Ele usa a escuridão da noite para passar a irmã mais velha pelo lugar da mais nova. O golpista foi engolido por um golpe idêntico. A fraude da identidade trocada volta contra ele. E o Jacó vai confrontar o sogro cheio de indignação. E a resposta do Labão é o pico da ironia. Ele não pede desculpa. Ele só justifica dizendo que é uma regra local. Ele fala, não se faz assim no nosso lugar, que a mais nova se dê antes da primogênita. A palavra primogênita deve ter sido um soco no estômago do Jacó. Foi a mesma arma que ele usou no irmão. O Labão invoca a regra do primeiro a nascer para justificar a traição. Ele pune o Jacó usando exatamente a lei da primogenitura que o Jacó desprezou. A mensagem é clara. Na minha casa as regras são outras. E o Jacó descobre que encontrou alguém muito mais experiente na manipulação. E ele fica preso, casado com a mulher errada, vítima de uma tradição que o sogro escondeu por 7 anos. E o Labão já tem a solução pronta, né? O negociador implacável. Ele diz, cumpre a semana de núpcias da Lia e a gente te dá a Raquel também. Só que o custo é trabalhar mais 7 anos. E a resposta do Jacó define o amadurecimento dele. Ele simplesmente aceita. Ele aceita os termos, ele cumpre a semana da Lia, recebe a Raquel e se compromete a 14 anos de servidão no total. O texto diz que ele amou a Raquel mais que a Lia, o que vai criar muita rivalidade futura. Sem dúvida. Mas focando no protagonista agora, a aceitação silenciosa mostra que ele parou de fugir. Ele encarou as consequências das próprias ações. Pagou um preço exorbitante em tempo e juventude para ficar com a pessoa que amava. Avaliando toda essa montanha-russa, é impossível não ficar impressionada com a simetria da história. É um espelho perfeito. A gente começa vendo um homem que achou brechas nas regras da família, roubou a herança com disfarces e achou que ia sair ileso só mudando de país. Para cair direto na casa de alguém capaz de usar as regras de hierarquia como uma armadilha. O caçador virou a caça. É uma dinâmica inegável sobre a lei do retorno. Não é só sobre uma família antiga, é um padrão humano. A gente colhe o que planta. Exatamente. Nossas atitudes criam um eco. A ilusão de controle faz a gente achar que enganou o sistema, mas a balança sempre tenta se equilibrar. O Jacó precisou sofrer a mesma dor que causou para começar a enxergar as falhas dele. É uma observação muito rica e ultrapassa totalmente as barreiras do tempo. Com certeza. Para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu queria deixar uma provocação para quem nos escuta, para a gente digerir isso depois. Uma ótima ideia. Lembra da desculpa do Labão? Quando ele foi confrontado pela crueldade, ele se escondeu atrás da tradição. Ele disse que era o costume do lugar. A cultura da época? Isso. Vale a pena refletir com que frequência a gente vê essa mesma manobra no mundo moderno. Nos ambientes corporativos? Sim. Em disputas políticas, nas relações pessoais. Quantas pessoas justificam comportamentos horríveis, mentiras ou abusos com o argumento de que, é assim que as coisas funcionam por aqui. A cultura da empresa servindo de escudo. Exato. É intrigante notar como as regras de um sistema continuam sendo usadas para mascarar a falta de ética e a intenção predatória de quem detém o poder. Uma reflexão afiadíssima para a gente encerrar. Os séculos passam, a tecnologia evolui, mas a essência das engrenagens humanas permanece muito parecida. É impressionante. Bom, eu agradeço imensamente a companhia e as análises brilhantes de hoje. E agradeço a todos que nos acompanharam em mais esta jornada. Que essas histórias antigas continuem servindo como espelhos para os nossos comportamentos atuais. Um excelente dia a todos e continuem sempre questionando.